Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O endividamento dos mais pobres cresceu e bateu recorde. Mais de 20% dos brasileiros de renda baixa estavam com dívidas em abril. A redução do valor do auxílio emergencial e o mercado de trabalho afetado pela pandemia de coronavírus contribuíram para aumentar o endividamento dos brasileiros mais pobres. O patamar deu um salto e bateu um novo recorde. O levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou que, em abril, 22% da população com renda de até R$ 2.100 se dizia endividada. Esse mesmo patamar de endividamento para a classe mais baixa só foi observado em 2016, quando o Brasil enfrentava uma crise. O estudo indicou que o endividamento cresceu para todas as faixas de renda, mas o quadro tem sido pior para os mais pobres, porque a capacidade desse grupo de guardar algum valor é bem menor. No ano passado, com as parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial, muitas famílias conseguiram ter o mínimo para sobreviver durante a pandemia e até puderam equilibrar o seu orçamento doméstico. A fraca atividade econômica e do mercado de trabalho devem fazer com que o orçamento das famílias ainda continue bastante fragilizado. Um estudo preliminar realizado nos Estados Unidos revelou que um ano depois, pacientes que tiveram a forma grave da Covid-19 ainda têm anticorpos. Apesar dos resultados, os cientistas não descartam a necessidade da vacinação de toda a população. Anticorpos neutralizantes contra a Covid-19 foram identificados em amostras de pacientes um ano depois de contraírem a doença. Foi o que apontou um estudo preliminar norte-americano que analisou 250 pessoas que tiveram Covid. A presença de anticorpos está associada à gravidade da doença. O percentual caiu 4 vezes mais entre grupo de pacientes que tiveram Covid leve ou moderada. E também pode ter relação com a idade, sendo mais baixa e variável entre os jovens. Os médicos coletaram amostras de sangue dos voluntários para análise dos anticorpos em 4 períodos. Do total, 192 tiveram Covid em sua forma leve ou moderada e 58 tiveram a forma grave da doença e precisaram de internação. Ao final de 12 meses, 100% do grupo que havia sido hospitalizado ainda apresentava anticorpos neutralizantes, enquanto que entre os que contraíram a doença em sua forma moderada e leve, esse percentual caiu para apenas 18%. Enquanto o governo da Índia luta para lidar com a crise de Covid-19, muitos se esforçam para ajudar de várias maneiras. Entre eles está um jovem que vendeu o carro para começar o fornecimento de oxigênio gratuito. Com 2/3 de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes com menos de 35 anos, a Índia é um país esmagadoramente jovem, mas até a pandemia de Covid-19 eles nunca foram chamados a assumir responsabilidades tão grandes. Como a pandemia no país se tornou cada vez mais trágica, com crematórios sem espaço e pacientes morrendo em estacionamentos de hospitais, muitos se voluntariam para ajudar. Nas favelas de Mumbai, Shanawaz Shaikh fornece oxigênio gratuito a milhares de pessoas. Decidi vender meu SUV para levantar fundos para comprar cilindros de oxigênio e fornecer para pessoas que não conseguem encontrar leitos hospitalares e assim salvar as vidas delas. Foi dessa forma que começamos no ano passado e conseguimos fornecer apoio de oxigênio para cerca de 5.000 pessoas até agora. Conhecido popularmente como Homem do Oxigênio, Shaikh vendeu o carro em julho passado para financiar a iniciativa depois que a prima grávida de um amigo morreu. No ano passado, fomos capazes de fornecer apoio de oxigênio a cerca de 5.000 pessoas. Este ano também planejamos ajudar o maior número possível. Esta segunda onda é muito perigosa. Estamos tentando ajudar e estabelecemos uma estratégia de guerra para ajudar as pessoas. Minha mãe precisa desesperadamente de oxigênio e o Shaikh tem me ajudado muito. Ele já me deu 2 cilindros. É graças a ele que minha mãe consegue ficar em casa e respirar com o auxílio do oxigênio.
A Índia, que registra mais 222.408 mortes, se tornou a terceira nação do mundo com maior número de óbitos, passando o México. O país contabiliza mais de 20 milhões de casos de infecção de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Em Mato Grosso do Sul, um projeto elaborado pela Defesa Civil em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados vai mapear a reserva indígena de Dourados para localizar pontos críticos no local e elaborar plano de ação em caso de desastres naturais. O mapeamento já começou. A primeira fase está concluída com a identificação de instituições e residências na reserva indígena de Dourados. Dentro do nosso poder de atuação, a gente tem que fazer o levantamento das áreas suscetíveis a desastres naturais. Então a gente começou com essa ideia de fazer um mapa de localização no primeiro momento, para que a gente possa saber qual que é a realidade da nossa aldeia. De saber qual é a situação, né, onde que ficam localizados os postos de abastecimento, as escolas, as casas de reza, a quantidade de casas existentes. Essa primeira etapa, né, desse projeto experimental ele foi concluído. Agora iniciam os preparativos para a segunda fase. Nós vamos fazer um levantamento de quais as casas que estão mais próximas aos lagos, para que a gente possa traçar um planejamento em caso de um desastre, né, de uma ventania ou um desastre de maior proporção, a gente consiga minimizar os danos causados às pessoas que lá habitam e a gente consiga fazer isso com tempo, resposta a contento da população que lá está. O objetivo é deixar o acesso mais rápido ao local na possibilidade de um desastre natural atingir as aldeias. A gente dividiu a reserva para a gente saber qual parte está dentro da área de Itaporã. Isso é uma parte importante. A gente pretende entrar em contato com os responsáveis da Defesa Civil de Itaporã, né, e a Prefeitura, do modo geral, para a gente consiga dividir essa competência e para que melhore o atendimento da população residente na Reserva Indígena Dourados Itaporã. Na reserva indígena de Dourados estão as maiores aldeias urbanas do Brasil. A Jaguapiru e a Bororó moram no local aproximadamente 18 mil indígenas das etnias Guarani, Terena e Kaiowá. Começou ontem a batalha judicial entre a Apple e a Epic Games, criadora de um jogo popular chamado Fortnite. A desenvolvedora de games argumenta que a gigante da tecnologia prejudica o mercado. A desenvolvedora do jogo apresentou seus argumentos iniciais e pretende mostrar que a gigante americana de tecnologia detém o monopólio dos aplicativos móveis que prejudica todo o mercado, inovação e usuários. O caso é acompanhado de perto por toda a indústria de tecnologia por seu peso no funcionamento das plataformas dominantes. As duas empresas entraram em conflito quando a Epic Games ofereceu aos jogadores a compra da moeda virtual do Fortnite mais barata se o fizessem diretamente por meio de um sistema próprio de pagamento, e não pelo da Apple, que cobra uma comissão de 30% por essas transações. A gigante americana imediatamente removeu o jogo da App Store e os fãs que possuem apenas dispositivos móveis da Apple não tiveram acesso às atualizações desde então. A desenvolvedora do Fortnite abriu um processo contra o grupo californiano por abuso de posição dominante, mas a fabricante do iPhone argumenta que a comissão entre 15% e 30% sobre as vendas feitas através da App Store está em um nível padrão. Com as apelações e recursos, a batalha judicial pode durar anos, mas também pode influenciar o debate atual sobre o direito da concorrência. Na sexta, a Apple sofreu uma derrota na Europa em um caso apresentado pelo Spotify em 2019 por concorrência desleal. A União Europeia considerou que a Apple abusou de sua posição dominante na distribuição de aplicativos de streaming de música por meio de sua App Store e distorceu a concorrência no mercado. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!